being made afraid to live is what it has come down to. It's very powerful. It's invisible. I don't care if you want to call it a devil or a ghost or a demon. There's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon this family. The late Scranton actor Jason Miller, who played the priest in the movie The Exorcist, made a cameo back then. Eu sou Anita Borges e você está assistindo a parte 3 do caso Família Smurl aqui no arquivo dos Warren. Já passaram por outras experiências de exorcismo que não deram certo. Isso aconteceu porque, segundo eles, as famílias não foram totalmente honestas ao dizerem que eram espiritualizadas, ou então porque a energia estava tão densa e negativa que eles não conseguiram expurgar nada. O padre Robert F. McKenna foi convocado pelos Warren para ir ajudar na casa dos Smurl. Ele era tradicionalista, ou seja, ele rompeu com a igreja depois do Concílio Vaticano II, em 1961. Construiu a sua própria paróquia e conseguiu fiéis. Ou seja, o cara não gostou das novas discussões e regulamentações da Igreja Católica e pulou fora. A família Smurl, por um lado, estava tranquila porque outro padre agora ia ajudá-los, mas isso não impediu que as coisas bizarras parassem de acontecer. Uma noite antes do exorcismo, o Jack Smurl viu de novo aquelas duas mulheres que ele já tinha visto antes, só que dessa vez elas estavam um pouco diferentes. Uma delas parecia ter uns 40 anos e a outra 20, mas as duas estavam usando chapéu e um vestido longo. Outra coisa diferente é que além das duas mulheres, tinha um ser que parecia um homem mais velho. O Jack entrou em desespero, tentou gritar, mas não conseguiu nem gritar e nem se mexer direito. Ele comenta que os três seres ficaram ali durante um tempo e depois foram embora. E o Jack sentiu que eles estavam bravos e irritados com ele, como se quisessem algum tipo de vingança. Mas lembrando que tudo isso estava na mente do Jack. No dia do exorcismo, Ed e Lorraine Warren foram num carro, enquanto a sua equipe e o padre foram em outros 2 carros. No meio do caminho, o Ed alega que ele começou a sentir câimbras, dores no corpo e febre. A Lorraine ficou preocupada, porque esse caso, o caso da família Smurl, era o primeiro caso desde que o Ed tinha sofrido um ataque cardíaco. O Ed sofreu um ataque cardíaco em 1985 e eles estavam ajudando a família Smurl em 1986. A Lorraine achou melhor eles voltarem para casa e deixar que a equipe e o padre tomassem conta da investigação naquele dia, porque o Ed precisava descansar. E enquanto a família Smurl esperava pela chegada da equipe do padre, a Janet começou a sentir um cheiro de rosas muito gostoso pelo ar. E isso deu uma sensação para ela de otimismo e felicidade. E ela chamou a família inteira para tentar sentir o mesmo cheiro. E eles estavam sentindo um cheiro de rosas bem gostoso. E aí eles começaram a ficar mais confiantes. A família pegou a recomendação dos Warren e transformaram a mesa de jantar num altar. Tinha objetos religiosos, objetos sagrados, incensos, velas e tudo que eles podiam ali de sagrado e do bem colocaram ali em cima daquela mesa para transformar a mesa num altar. Assim que o padre McKenna chegou, ele combinou os ritos e a missa em latim que ele ia fazer, mas ele deixou claro para a família que todo mundo precisava rezar com a maior das maiores intenções que eles já tiveram na vida e sem oferecer nada em troca. O padre McKenna começou a falar um rezo em latim bem alto e forte, né? E depois ele entrou em todos os cômodos das 2 casas, porque era uma casa geminada, né? De um lado, os pais do Jack moravam e do outro, Jack, Janet e as crianças. Então o padre, ele foi entrando nos cômodos das 2 casas, recitando o rito de exorcismo e depois borrifando água benta. Só que a única exigência que o padre McKenna pediu foi que o Jack e a Janet fossem com ele, acompanhassem ele em todos os cômodos. Bom, o primeiro quarto a receber um rito de exorcismo foi o quarto do casal, do Jack e da Janet. O padre fez todo o rolê, mas não aconteceu nada de estranho. Eles passaram por todos os cômodos do 2º andar,
realizou o rito lá de exorcismo e desceram para o primeiro andar. Quando o padre McKenna ia começar a missa em latim lá no altar, né, que era a mesa de jantar, eles ouviram o barulho de uma criança dando um chilique lá no segundo andar. E foi muito estranho, né, porque era uma voz de uma criança que os Smurls não conheciam. Segundo o relato deles no livro de Robert Curran, esse livro chama The Hunted e em 1988 ele foi escrito por Ed Lorraine Warren, o Robert Curran e Jack e Janet Smurl para contar esse caso. E esse livro tem a sua versão traduzida para o português e chama Ed Lorraine Warren Vidas Eternas. Se você quiser esse livro, a gente deixou o link aqui embaixo. Se você quiser, clica aqui depois para você comprar e para você ler. E segundo esse livro, que eu me baseei também para escrever essa série dos Smurl, bem na hora que tava rolando um grito lá em cima no segundo andar, na cozinha, as portas dos armários começaram a abrir e fechar, batendo. E logo atrás do padre McKenna, tinha algumas plantas e flores, e todas elas começaram a tremer. Tudo isso são relatos da família Smurl, tá bom? Nesse momento em que eles mais precisavam, o padre começou a rezar ainda mais alto e intenso, junto com Jack e Janet, e aí teve um pico. Os gritos começaram a ficar muito mais altos e intensos, as portas do armário bater muito mais, e eles continuaram no rito e na reza em latim, até que quando eles acabaram, tudo foi se acalmando e cessou. Depois que o padre McKenna fez a missa em latim, ele pediu para o Jack pegar um balde com água, e ele abençoou essa água para ela virar água benta. E ele falou, olha, se qualquer momento vocês sentirem necessidade, pega essa água benta, borrifa aí onde vocês sentirem necessidade e faz aquele rezo que o Ed e a Lorraine recomendaram pra vocês, aquele rezo de proteção. Antes do padre ir embora, ele deixou claro, tá, pra família Smurl nunca, mas nunca dar reconhecimento pra esse ser denso. E o que faz sentido, tá? Eu tô fazendo um curso muito legal de xamanismo e terapias xamânicas, estou me especializando, e com os meus estudos eu entendi que quanto mais consciência você dá pra esse ser denso, ou uma situação ruim, ou alguma energia péssima, mais ele vai existir. O universo é mente, tudo é mente, tudo tá aqui, entendeu? Então quanto mais você fica nessa pira, mais ele se torna real, mais ele aumenta. Quem tava na jornada da proteção lembra que eu comentei, né, sobre forma-pensamento, pra tomar cuidado. Então isso que o padre McKenna falou faz muito sentido, da família não dar atenção, não dar reconhecimento, não ficar pensando e formando uma imagem daquele ser denso, porque a energia podia ficar cada vez pior ali na casa e neles, né, e podia surgir alguma coisa de forma-pensamento também. No final, o aroma de rosas começou a dominar a casa de novo, aquele aroma gostoso, então eles sentiram tipo, opa, eu acho que a solução tá chegando, eu acho que deu certo alguma coisa aqui. Mas ninguém sabia de fato se o problema tinha sido resolvido ou não. Eles tinham que esperar para ver. Depois do exorcismo, o Ed Warren ficou ligando para os Smurls para entrar em contato com eles, para saber como é que eles estavam indo, o que estava acontecendo, se eles estavam precisando de alguma coisa. Mas aquele cheiro de rosas não durou muito tempo. A energia da casa voltou a ser densa e pesada, e segundo os Smurl, as assombrações voltaram. Batidas nas paredes, um cheiro de esgoto medonho no ar, do nada, roupas e objetos desaparecendo, o que acabava gerando uma briga entre os membros da família, e objetos que pareciam flutuar. Tudo isso deixou a família mais intimidada, com medo, ansiosa e angustiada, que eles passaram a conversar sobre aquela situação e o ser denso fora da casa. Eles entraram numa pira que eles não podiam mencionar sobre aquela situação ou aquele ser denso dentro de casa, tipo o Voldemort, sabe? Que você fala, você sabe quem? Eles saíam de casa pra trocar essa ideia e depois voltavam. Tipo, olha o nível da noia dos caras. Não tô falando que eles são loucos, tá? Mas eu tô falando que eles estão se deixando muito levar, eles se deixaram muito levar pela situação, pelo medo, pela angústia, pela depressão, tá? Eles passaram um estresse muito grande, ninguém sabe como começou, mas assim, eles continuaram alimentando essa energia densa e negativa. E você, com uma energia densa e negativa, você vai atrair o quê? Pessoas, seres e situações com energias densas e negativas. Então, eles daquele jeito, eles só estavam atraindo mais e mais situações e seres com a mesma energia.
E a família estava cada vez mais dando consciência, dando forma para esse ser. E, de um jeito que parecia que eles estavam colocando esse ser num trono, assim, ó, sabe? Dando muito poder a ele. Não que eles estavam idolatrando, mas de tanto você falar, de tanto você ficar nessa energia do medo, da angústia, da ansiedade, estagnado nessa energia negativa e densa, o cara vai se tornando cada vez... o ser, não sei, vai se tornando cada vez mais forte, entendeu? E poderoso. Só que a família Smurl não entendeu que eles estavam atraindo mais o ser denso ou os seres densos. E eles continuaram dando moral para a situação. Poxa, família, me ajuda a te ajudar. Vem aqui pro Brasil, entendeu? Que eu tenho certeza que esses problemas vão sumir rapidinho. Infelizmente, a cada semana que passava, uma coisa bizarra diferente acontecia. Só que, segundo o livro, algumas semanas depois do exorcismo do Padre McKenna, aconteceu uma situação um pouco mais grave. A Karen, uma das filhas dos Smurl, começou a ficar doente e em menos de 36 horas ela perdeu 3 quilos e teve que ir pro hospital. Só que assim, gente, quem tem filho sabe. Eu não tenho filho, mas eu tive muitos primos, então eu já presenciei isso. Quando uma criança fica doente, ela perde peso muito rápido. Muito rápido. Ela fica muito rápido desnutrida e desidratada. Então ela desincha e perde peso muito rápido. Questão de uma noite, de verdade. Então eu acho que eles estavam com tanto medo da situação que eles achavam que foi por conta do demônio que eles falam que a menina ficou daquele jeito. Que a menina perdeu 3 quilos em 36 horas. Mas por conta disso... Por conta desse fato aí, Ed e Lorraine Warren, eles entenderam que o exorcismo do Padre McKenna não tinha dado certo. A Karen ficou bem depois, ela ficou uma semana no hospital, se recuperou, ficou super bem. Só que os Warren pediram para a equipe deles ficarem revisando, dormir lá na casa dos Smurl junto com eles para saber o que estava acontecendo, o que estava rolando. Então, cada noite... Se eu não me engano, eu acho que não foram todas as noites seguidas, mas de tempos em tempos, cada membro da equipe dos Warren ia pra lá passar uma noite pra anotar o que tava acontecendo e o que rolava. E aí, papo vai, papo vem, dia vai, dia vem. Em uma das ligações de Ed Warren para a família Smurl, o Ed sugeriu que a família tirasse um final de semana de férias de tudo isso, né? Eles estavam passando por estresse intenso diário, já estavam com ansiedade, alguns já estavam com depressão. Então a família achou que seria uma boa ideia eles passarem um final de semana no acampamento que eles sempre iam e gostavam de ir para dar uma relaxada. Numa sexta-feira, meio-dia, a família Smurl saiu de viagem para o acampamento. Só que chegando lá e desfazendo as malas, descarregando o carro, o Jack já começou a ter uma crise de ansiedade. Ele começou a ficar muito inquieto e aflito, com medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Gente, isso é um dos sintomas de ansiedade. Você ter uma preocupação de que algo ruim possa acontecer. Então, como ele estava receoso, ele estava achando que o demônio podia seguir eles, ele já estava dando intenção para aquilo, ele já estava com a energia dele ruim, enquanto a família estava, vamos passar um final de semana suave, ele já estava tenso e apreensivo. E aí o que aconteceu? Ele levou a Janet junto com ele. Ele desabafou com a Janet e falou, Janet, é o seguinte, eu tô sentindo que tem alguma coisa maligna aqui. Aí pronto, já pegou a menina, a mulher dele já começou a ficar, meu Deus do céu, é verdade, se tiver alguma coisa, se não acontecer alguma coisa. Aí os dois começaram a ficar preocupados, a energia de preocupação começou a dominar o lugar. Mas o casal decidiu focar na felicidade e na diversão. Afinal, eles tinham muita coisa pra fazer naquele acampamento. Foi chegando a tarde, Janet saiu para dar uma volta com as crianças e o Jack ficou com o seu cachorro Simon no trailer. O dia tava bem gostoso, tava bastante sol e não tinha nenhum vento. E aí o Jack relatou que ele começou a se sentir um pouco estranho, aflito de novo, um pouco ansioso, com taquicardia. E aí ele alega que do nada as roupas que estavam no varal caíram no chão, sem nenhum vento, do nada elas caíram. Ele recolheu tudo e tentou ignorar a situação para falar, bom, não vou dar atenção para isso, né, para isso não se aumentar, mas ele não conseguiu não. A noite foi chegando e o Jack acendeu aquela fogueira gostosa para esperar a família chegar. Às 9h15 da noite, o Simon, cachorro da família, se levantou e começou a rosnar e a latir em direção a uns arbustos. Coitado, o cachorro da família tava só querendo ajudar, mas a família não tava ajudando, gente. O que esse cachorro sofreu? Acho que esse cachorro sofreu muito mais que os donos, gente. Pelo amor de Deus.
Bom, o Jack descreveu que ele virou, e assim que ele virou, ele viu uma menina, uma garota, ali nos arbustos. Ela estava imóvel e sorrindo para ele, um sorriso bem sarcástico, assim, bizarro, que dava medo. Jack e Simon correram em direção a ela, mas do nada ela desapareceu. Por volta da meia-noite, Janet e as crianças voltaram para o trailer. As irmãs mais novas foram dormir e o resto da família ficou ali em volta da fogueira, conversando naquele calorinho gostoso, naquele calor gostoso da fogueira. Do nada, Janet alega que eles começaram a ouvir um grito de socorro. Parecia de uma garota. E parecia estar vindo do outro lado do lago. Janet, Dawn e Davey, o primo mais velho, saíram para fuxicar para entender o que estava acontecendo, para saber se alguém realmente estava pedindo socorro. Só que eles não encontraram nada e os gritos pararam. E aí quando eles estavam voltando para o trailer, eles alegam que do nada viram uma lata de lixo começar a rodopiar muito forte e do nada tombar e cair no chão. Esse foi o ponto final do acampamento, eles voltaram, Janet contou tudo o que aconteceu pro Jack e eles decidiram ir para casa no dia seguinte. Jack e Janet começaram a acreditar no que os Warrens tinham dito, de que o demônio estava viajando com a família. Eu já acredito que, como a família já estava com uma energia densa e negativa, em qualquer lugar que eles vão atrair pessoas, seres e situações com energia densa e negativa. E é aquilo, a gente já falou na jornada da proteção. Não é que a família estava lá toda pura, Buda, zen budista, 100% iluminada, andando por aí cruzaram com o obsessor e esse obsessor grudou neles. Gente, se você é iluminado, se você tá com uma energia positiva, não tem como você atrair alguma coisa negativa. A sua frequência vibracional precisa baixar para você sintonizar com outra coisa da mesma frequência. Se você está numa frequência alta, você conecta com coisas que estão numa frequência alta. Entendeu? Como a família já estava atormentada, fraca, estressada, triste, irritada, falta um dedo aqui, apavorada, ansiosa, e alguns membros já estavam em quadro clínico de depressão, as situações bizarras não pararam depois que eles voltaram para casa. A família relatou que algumas filhas levitaram, uma sombra escura apareceu e agora as coisas começaram a ficar ruins no trabalho do Jack. Não só mais na casa, mas agora no trabalho também. O telefone do escritório dele começou a emitir uns sons muito estranhos. Desde um zumbido até quase parecendo uma sirene assim de alarme de incêndio. Não sei, isso foi um relato do Jack. E de uma mulher que trabalhava junto com ele lá na fábrica. Segundo os dois, vários técnicos da empresa de telefonia foram lá para tentar resolver, ver o que estava acontecendo, mas eles não acharam nada de errado. E aí num dia, além do toque estranho do telefone, um cheiro péssimo, horrível, nojento começou a invadir o escritório. E não tinha como as pessoas não perceberem isso. E também não tinha como as pessoas não perceberem que a cada dia que se passava, o Jack chegava mais exausto, mais irritado, esgotado, estressado, angustiado e ansioso. A Janet começou a ter uma enxaqueca muito forte. E aí ela se deitou no sofá para dormir um pouco para ver se melhorava. Só que do nada, ela começou a ter uma sensação de que ela estava sendo estrangulada e começou a ter falta de ar. Isso deixou a Janet mais apavorada ainda, o que aumentou os sintomas e apareceram mais sintomas ainda. E isso me lembra com a ansiedade por quê? Porque a falta de ar e a sensação de estrangulamento são sintomas de ataque de pânico. Então, eu não posso dar um diagnóstico, tá? Gente, eu não posso. Mas, provavelmente, naquela época, naquele momento aí da enxaqueca e do estrangulamento, a Janet estava tendo um ataque de pânico. E ela não soube como controlar no primeiro momento e começou a ficar mais apavorada. Porém, nesse segundo momento, ela lembrou da técnica de visualização que o Ed contou pra ela, que o Ed mesmo fez e que o Ed contou pra ela como faz. E é muito da hora, porque funciona, gente, funciona. Tanto é que eu coloquei no Calma Ansiedade, eu coloquei algumas técnicas de visualização que realmente funcionam. E aí, essa do Ed, a Janet começou a imaginar seu corpo emanando uma luz branca, brilhante, que refletia as coisas e as energias
E aí depois ela se imaginou dentro de um tubo prateado de proteção onde nada poderia atingir ela. E conforme a Janet fazia essa técnica de visualização, ela foi se sentindo mais calma e a sensação de sufocamento foi passando junto com a falta de ar. E aí ela voltou a ficar bem. Gente, isso é incrível. Isso funciona. Falei que eu ia vir aqui desmistificar também o caso dos Warrens, porque a gente não dá pra dizer que tudo é verdade, né? Não dá pra dizer que tudo é verdade. Na verdade, tudo é meia verdade. Então, como eu tô estudando mais sobre esses assuntos, como eu tô entrando mais de cabeça nesse lado, eu posso dizer sim que essa técnica funciona, essa técnica é muito boa. E além dessa técnica, tem outras técnicas também que estão lá no Calma Ansiedade, tá? Então, se você quiser saber mais, se você quiser ter essa proteção energética e conseguir se acalmar durante alguma crise, o link tá aqui embaixo, te esperando. A noite foi chegando e Jack chegou em casa depois do trabalho. A Janet não perdeu um segundo e já foi contar o que tinha acontecido com ela. O Jack ficou, irritadaço, pegou o telefone e ligou pro Ed na hora, explicando tudo o que tinha acontecido, falando assim, não deu certo o exorcismo, não deu certo nada. E aí, o que a gente faz? E aí que os Warren sentiram que o padre McKenna tinha que fazer um segundo exorcismo na casa. E assim foi feito. Em um dia, por volta do meio-dia, o padre McKenna chegou na casa dos Smurl e a família toda já estava reunida na sala, ansiosíssima, esperando pela chegada do padre. E foi a mesma coisa, aquele mesmo ritual. Ele passou por todos os cômodos, fazendo um rito de exorcismo, abençoando todos os quartos e borrifando água benta. E aí depois ele abençoou e fez uma limpeza energética em cada membro da família, inclusive no cachorro Simon. A bênção, ela é um tipo de limpeza energética, mas por hora. É a mesma coisa que, pensa num banho, você tomou um banho agora. Aí você vai, passa o dia, vai pra lá e vai pra cá, vai pra cá. Quando você volta, você tá sujo, não tá? Você não precisa de um outro banho. Né? Você não precisa tomar, ou então você não precisa tomar outras decisões, por exemplo, usar um tênis para o seu pé não ficar muito mais sujo, para você também não pegar a doença. É a mesma coisa com as bênçãos e as limpezas energéticas. Não adianta você ficar fazendo uma limpeza energética se você não mudar suas atitudes, se você não mudar o seu pensamento, o seu emocional, o seu espiritual e o seu corporal. Não adianta. Não adianta você tomar banho e sair pisando na lama descalço, que seu pé vai continuar sujo, a menos que você não coloque um tênis, a menos que você tome alguma providência para que você não precise ficar lavando seu pé toda hora, entendeu? Porque não vai adiantar você ficar lavando seu pé toda hora, que ele vai sujar. A mesma coisa com a limpeza, com a apometria ou com a bênção. Se você não mudar sua atitude, vai vir outro ser denso, vai vir outro obsessor, vai vir outras situações densas e complicadas. Quando o segundo ritual terminou, a Janet não estava 100% confiante, não. Ela percebeu que só tinha uma coisa que aconteceu diferente dessa vez. A única coisa que aconteceu foi que não aconteceu. Dessa vez não aconteceu nada de bizarro. A casa ficou silenciosa a todo momento do exorcismo. Não aconteceu nada, mas também aquele cheiro de rosa, depois do ritual, começou a emanar pela casa. Então a família começou a ficar mais feliz e confiante. O padre McKenna voltou para casa e ele não parava de pensar nos Smurls em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele lembrou de um caso que ele participou, que ele descobriu que o terreno da casa era usado para rituais pagãos. E ritual pagão, tudo que é pagão, quer dizer que não é cristão, tá? Então, e nos Estados Unidos, as religiões lá são formadas basicamente por... Tem outras religiões, claro, mas a maioria... O top 3 religião lá é protestante, católicos e mormons. Então, gente, tudo que for fora disso, os caras falam que é pagão. Se você pegar um alecrim, fazer um chá pra você se dar banho de alecrim, eles já acham que é pagão. E acontece uma distorção dos fatos e uma mistificação de rituais não cristãos, não católicos, muito grande. E ainda mais por causa dos filmes também, né? Que o Midsommar tá aí pra falar, né? Primeira vez que eu assisti Midsommar, eu não sabia nada de runa. Aí eu aprendi sobre as runas, comecei a assistir o filme de novo e falei, caraca, tudo faz sentido agora. Você acha que é tudo do mal, mas não é. Não é, gente, não é. Enfim, o que isso quer dizer? Quer dizer que o padre McKenna achou que o terreno da casa da família Smurl já tinha sido usado para algum tipo de coisa maligna. E que esse fato poderia ser a causa para tudo que estava acontecendo na família. Mas eu não acredito nisso, não. Mas foi esse insight que fez o padre McKenna ter uma certeza aí de que o segundo exorcismo também não deu certo. E aí já afetou o padre McKenna também, né, gente? Padre, me ajuda a te ajudar, amor, me ajuda a te ajudar.
A vibração dele já ficou baixíssima. A vibração energética dele já ficou baixíssima, que ele já tava preocupado, sabia que não deu certo, tava afirmando, puta, não deu certo. E aí? E aí que a noite pós-segundo exorcismo foi muito intensa para a família Smurl. No começo a casa tava calma e quieta, mas quando todos se deitaram, as batidas começaram. As batidas na parede. E aí eles se sentiram tão tristes de que nada tinha acabado ainda. Depois de 1h30, as batidas pararam e a família toda conseguiu dormir. Não tranquilamente assim, mas conseguiu pegar no sono e descansar. Mas a cada dia que passava, mais uma coisa estranha e bizarra acontecia com a família e com a casa. Só que eu preciso falar uma coisa aqui, gente. Eu não sei até que ponto as coisas foram verdade ou não. Porque no livro The Hunted, e na versão traduzida, óbvio, o Robert Curran, o escritor do livro, ele alega, ele afirma que alguns dos fatos foram aumentados, dramatizados para gerar mais emoção na história, tá? Ele não fala qual fato ele aumentou, qual fato ele não aumentou. Eu fui na minha intuição, eu fui no meu sentir e no que eu achava certo ali, entendeu? Então eu não sei até que ponto as coisas aconteceram ou não. E Jack e Janet Smurl relataram mais aparições, só que dessa vez eles estavam sentindo que aquela energia não estava querendo mais assustar eles, estava querendo machucar a família. O Ed Warren continuou telefonando para a família e, depois de perceber que o segundo exorcismo não deu certo, o Ed e a Lorraine também começaram a ficar preocupados, com medo, angustiados e ansiosos de que alguma coisa ruim podia acontecer com a família. Olha essa teia de ansiedade e angústia que está sendo gerada aí. Além da família, agora tem os Warrens e agora tem o padre. Então todo mundo meio que conhece a família entra nessa energia. E assim, a Lorraine pode estar na casa dela falando, estou preocupada com os Smurl, Ela tá emanando essa energia de preocupação pra onde? Pra casa e pros Smurl. Entendeu? Então, cara, todo mundo ficando preocupado, todo mundo joga essa preocupação, joga essa energia pra família e acontece mais coisa, entendeu? Acaba sendo um imã gigantesco de energia densa e negativa. E nesse momento, os Smurl decidiram que era hora deles irem a público contar a história. Só que eles não queriam contar o seu verdadeiro sobrenome e também não queriam aparecer, mostrar o seu rosto e a sua aparência. Na Filadélfia dos anos 80, existia um programa de entrevista chamado People Are Talking. Numa tradução literária fica Pessoas Estão Comentando. Richard Bay era o apresentador e ele já tinha convidado Lorraine Warren para participar uma vez. Então a Lorraine fez a ponte entre o Richard Bay e os Smurl, só que a família só pediu uma coisa, eles não queriam mostrar o sobrenome e também não queriam se mostrar. Richard Bay topou, falou, não, relaxa aí que a gente faz um jogo de luz e sombra, põe um pano na frente de vocês e tá tudo certo. Então eles marcaram a entrevista. Um dia antes, Janet e Jack Smurl, Ed e Lorraine Warren viajaram para a Filadélfia. Eles se hospedaram no hotel perto da emissora de TV, e enquanto os pais de Jack ficaram lá na casa deles cuidando das crianças. No caminho para Filadélfia, o Jack foi se sentindo cada vez mais apreensivo e nervoso. Ele estava com uma sensação muito estranha. Ele achou que, de algum jeito, aquela entidade não queria que eles contassem a história. Bom, os 4 chegaram no hotel, deixaram suas malas, foram jantar e depois voltaram para dormir. Mas a noite não foi muito gostosa assim. O Jack comentou que o colchão deles começou a tremer muito, no nível que ele e a Janet levantaram, sentaram numa cadeira cada um e passaram o resto da noite sentados na cadeira. E aí o Jack já começou a entrar na noia de que, a entidade tá querendo que a gente fique super cansado na hora de dar entrevista. Bom, chegando na emissora de TV, Jack e a Janet ficaram mais assustados, né? Porque eles nunca tinham participado de algum programa. Então imagina você já tá tenso, ansioso, com medo e receoso, você vai contar um bagulho que as pessoas podem ridicularizar você e você tá com um monte de câmera na tua cara, luz na sua cara. Então eles ficaram um pouco mais intimidados nesse momento. Como era a primeira aparição deles na TV, o Richard Bay ele fez todo tipo de pergunta pra família. Até que chegou o momento em que Jack começou a contar sobre as assombrações.
Nesse momento, Jack alega que a plateia inteira ficou quieta, inclusive o âncora do programa. Todo mundo ficou quieto, prestando atenção e chocado no que eles estavam falando. Ed e Lorraine Warren também participaram do programa, eles apareceram e também contaram um pouco da experiência que eles viveram dentro da casa e contaram sobre os 2 ritos de exorcismo e como realmente é um exorcismo, né, fora dos filmes de terror. Num certo momento do programa, eles ligaram pro Padre McKenna, e o Padre McKenna respondeu algumas perguntas, falando com a plateia, foi aquele bagulho assim, nossa, meu Deus! Quer dizer, isso tá no livro. Não sei o que é verdade ou não. Bom, o casal Jack e Janet Smurl, eles abriram seu coração, dizendo que tudo aquilo que eles estavam passando estavam deixando eles assustados e apreensivos. E a plateia conseguiu entender, eles conseguiram passar esse recado dessa apreensão, dessa preocupação que eles estavam tendo. O programa terminou, a plateia aplaudiu e Jack e Janet ficaram completamente... Eles se sentiram consolados. Eles estavam com tanto medo de ser ridicularizados, só que isso não aconteceu. As pessoas prestaram atenção no que eles estavam ali para falar, na fala deles, e ainda aplaudiram como um consolo, dando um abraço, né? Um abraço assim através das palmas. Mas tanto os Warren quanto os Smurl, eles estavam apreensivos com o que poderia acontecer nos próximos dias, depois deles terem divulgado a experiência deles na TV. Mesmo eles não aparecendo, eles ficaram com medo das coisas piorarem. Na mesma noite, Jack e Janet voltaram para casa, para a família toda ficar reunida. E agora era só esperar para ver se alguém entrasse em contato com os Smurl ou com os Warren. Mesmo eles tendo todo esse acolhimento da plateia, as 2 semanas seguintes foram as mais caóticas para a família Smurl. Mary, a mãe do Jack, ela até relatou que no dia mesmo da entrevista aconteceu muita coisa bizarra na casa. Na verdade, foi um dos piores dias. As batidas nas paredes ficaram tão altas e intensas que as filhas e os avós tiveram que sair de casa durante um tempo, ficar lá no gramado no quintal, porque o barulho era tanto que eles não estavam aguentando ficar dentro de casa. Mary Smurl também sentiu um frio intenso naquela noite. A família Smurl recebeu muitas ligações depois do programa, mas todas foram de pessoas consolando a família. Ninguém ligou para eles com alguma solução ou oferecendo algum tipo de ajuda maior. E durante 3 noites seguidas, depois da entrevista, a Janet alegou que ela foi atormentada. Ela sentiu a coberta ser puxada várias vezes durante a noite. Ela acordou várias vezes durante a noite com a mente tão agitada e uma sensação de estar desorientada que ela achou que ela estava perdendo o controle do corpo. E isso são mais alguns sinais de transtorno de ansiedade também. Quando você fica com a mente tão agitada e com os pensamentos tão mórbidos e bizarros que você acha que você está perdendo noção da realidade. E por isso que é muito importante você ter autoconhecimento e autopercepção para você evitar que você afunde cada vez mais. Para você perceber do tipo, tô sentindo que eu tô fora da realidade. Calma, pera. Eu tô com a mente agitada, tô com taquicardia, minha mão tá suando. Acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Fechou, vamos respirar, vamos fazer alguma meditação aí pra dar uma melhorada. E tudo isso que eu tô falando eu expliquei também no Calma Ansiedade, no meu treinamento. E tudo nos mínimos detalhes, pra ficar muito didático e fácil de vocês entenderem. E além disso, eu conto 18 maneiras simples para você conseguir acalmar a ansiedade ou o pânico em qualquer lugar que você estiver. São técnicas variadas, de verdade, que desde os 10 anos eu tô aí com ansiedade e depressão, tomando remédio, tá? Tô com 27 hoje, então pela bagagem aí do meu caminho, eu decidi compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, porque eu quero ver todo mundo bem, gente, vamos melhorar. Vamos ficar todo mundo bem. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com a jornada da proteção, do relato de vocês, dos comentários de vocês, que eu decidi fazer mais uma jornada, que é o Calma Ansiedade. Mas a história não acabou, galera. A família Smurl continuou firme durante as semanas após a entrevista no programa de TV. E mesmo sem receber ajuda, mesmo sem ter a ligação que ia salvar a vida deles, mesmo com medo, com ansiedade, depressão e apreensão, eles fizeram um pacto de que, aconteça o que acontecer, a família ia ficar unida.
É muito importante essa união que acaba gerando uma força, que todo mundo se levanta junto. E eles também não perderam a fé na espiritualidade. Outra coisa importante também. Mas será que Ed e Lorraine Warren vão pedir um terceiro exorcismo? Tem como os ataques ficarem piores? E a família Smurl, será que algum dia eles vão mostrar a sua verdadeira identidade? Tudo isso você vai conferir na parte 4 do caso Família Smurl, aqui no Arquivo dos Warren. Até a próxima brisa.